Quatro em Pauta News no ar. Hoje, olha só, a coisa tá pegando, a coisa tá estourando. E estamos nós aqui, eu, Aguinaldo Oliveira, aqui ao meu lado, Maurício Lousada, um pouquinho mais para baixo ali o Luiz Arthur Nogueira. E aqui no quadro do nosso convidado temos a nossa querida Ju Ferreira. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada pelo convite, já tão importante. Hoje nós vamos debater um tema muito importante. Luiz Arthur Nogueira, qual é o nosso tema de hoje? O tema de hoje, Aguinaldo, é que o ministro Supremo Edson Fachin determinou nesta segunda-feira que todas as condenações da 13ª Vara da Justiça Federal lá de Curitiba contra o ex-presidente Lula, essas condenações foram anuladas. E com isso, o ex-presidente Lula tecnicamente está de volta ao jogo político. E aí temos a pergunta, Aguinaldo. A pergunta é a seguinte: a decisão do ministro Fachin de anular as condenações de Lula é correta? Olha a cara da Ju Ferreira. É correta? Sim ou não na tela? A Ju está com medo de colocar aqui a condenação, se ela é correta ou não. Olha aí. Eu sabia que ela ia dizer isso aí. Eu sabia. Por que você sabia? Porque eu conheço o Ju, né? Conheço o Ju Ferreira. Mas tá bom, vamos lá. Deu 2-2, então. Enquanto eu e Luiz Arthur Nogueira não acreditamos não ter sido correta a decisão do ministro Fachin, né? Ju Ferreira e Maurício Lousada esverdearam a tela e disseram que sim, a decisão é correta. Então nós vamos agora zerar as telas, todo mundo zerando as telas, para a gente começar um debate, para entender por que sim ou por que não. E eu vou começar aqui pela nossa convidada. Minha querida Ju Ferreira, por que você quer Lula livre? Não é que eu quero Lula livre, eu quero só, e a minha opinião é que para a gente parar de ser considerado uma república bananeira, a gente precisa começar a respeitar processos, né? Então, o devido processo legal é muito importante. E o fato é que as condenações do Lula, elas não cumpriram esse devido processo legal, né? Elas não... a própria questão que foi julgada ontem pelo Fachin, de que realmente não a vara lá de Curitiba não tinha competência para julgar isso, é uma coisa que eles já tinham determinado para outros casos. Eles já tinham determinado isso para outros casos. E aí, realmente, isso já estava sendo pedido pela defesa há muito tempo, e o fato é que isso já tinha um precedente dentro do próprio STF. Então, eu realmente acho que não é uma questão de querer o Lula livre ou não, até porque o Fachin não fez isso por causa do Lula, ele fez isso para proteger o Moro, né? Então, como ele fez isso para proteger o Moro, quem está querendo o Lula livre, na teoria, não tá fazendo a coisa certa, né? Aqui, porque ele fez isso por causa do Moro, para deixar o Moro livre, para não ter o julgamento dessa questão do Moro ser imparcial ou parcial nas decisões do Lula. Então, eu acho que, assim, se o Lula for culpado, ele deve pagar, mas aí respeitando todo o processo legal, que é ir para a vara certa, para um juiz que não seja parcial na decisão, sem ter conluio com procurador e etc., colhendo as provas corretas, e aí sim, se ele for culpado, se tiver provas para isso, que ele seja condenado e pague o que falta para ele pagar, porque já ficou quase 2 anos na cadeia, né? Então, essa é a minha opinião. Legal, Ju. Você quer que fale agora, logo na sua sequência, Luiz Arthur Nogueira ou eu? Que nós dois discordamos de você. Deixa o Maurício, que concordou, para depois. Luiz Arthur Nogueira, vamos lá. Muito bem, Ju. Seguinte, engraçado você falar de imparcialidade, né? Quando o senhor ministro Edson Fachin, em 2010, então advogado, pediu votos para a presidente Dilma Rousseff e depois foi nomeado por ela ministro do Supremo, e agora dá uma decisão favorável ao padrinho político da Dilma. Aliás, quem tiver curiosidade de assistir a esse vídeo, entre nas minhas redes sociais, publiquei hoje. É uma vergonha. O ministro Edson Fachin, no mínimo, deveria ter a decência
de se declarar impedido de julgar qualquer coisa que envolva alguém do PT, porque ele foi, não é que ele foi nomeado pelo PT, porque ministros são nomeados por presidente da República, ele pediu votos para Dilma, quando ele era advogado, então ele não tem imparcialidade nenhuma. Então, se a Ju questiona a imparcialidade do Moro, eu questiono a imparcialidade do Fachin. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, o senhor ministro Fachin demorou quantos anos para descobrir que a 13ª vara não era o lugar correto? Né? Então, fez todo mundo de palhaço, ficou trabalhando, investigando, julgando, aí ele resolve em 2021, resolvi agora atender um pedido da defesa do Lula, sendo que a defesa do Lula já vem pedindo isso há anos. E o terceiro ponto é, todas as decisões contra o Lula em primeira instância foram ratificadas, foram reconfirmadas em segunda instância no Tribunal Regional Federal e em terceira instância no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, ainda que tenha havido alguma imparcialidade do Moro, isso não interferiu no mérito do julgamento, porque, caso contrário, ou a segunda instância ou a terceira, um dos dois teriam rejeitado a denúncia. E todos confirmaram. Ou seja, Juliana e Maurício Lousada não entendem nada, assim como o ministro Edson Fachin. Você vai passar. Quanto que deu aí, Maurício? Coloca na tela, que eu não vi. Você concordou? Discordou do Luiz? Tá certo. Não. Sim. Fala você ou falo eu? Fala você, Maurício. Eu falo. Porque, na verdade, é o seguinte, teve momentos que eu concordei, vamos zerar a tela, teve momentos que eu concordei com o Luiz Arthur Nogueira e momentos que eu discordei. Vamos entender por quê. Na verdade, essa anulação nada tem a ver com mérito. O ministro Fachin, ele não analisou nada do mérito, ele analisou contra a competência. E eu concordo plenamente quando o Luiz Arthur Nogueira fala, mas por que demorou tanto tempo para analisar a competência? Esse é um grande erro da Justiça do Brasil. Deixa as coisas acontecerem, custam dinheiro, pessoas acabam... Não estou dizendo que o Lula foi preso injustamente, todo mundo sabe que eu não sou a favor do PT, mas pessoas acabam sendo presas e, às vezes, lá na frente se descobre que não deveria ter feito. Agora, por que eu disse que sim, que o ministro Fachin fez o certo? Pelo seguinte, a segunda turma vai fazer logo mais uma análise da suspeição do Moro. O que acontece? Existe uma enorme chance da segunda turma declarar o Moro como uma pessoa não adequada para fazer esse julgamento. Se isso acontece, todas as provas colhidas na Lava Jato são imediatamente anuladas e tem que começar o processo totalmente de novo. Com a decisão do Fachin, o que acontece? Anula-se a condenação, mas não se anula as provas. De forma que, no momento que no Distrito Federal começar novamente o julgamento, essa nova instância, agora competente, pode, a seu critério, aproveitar as provas geradas lá pela Lava Jato. Lava Jato é bom também, viu? Gostei. A Lava Jato, e pode usar essas provas para dar celeridade no processo. Em outras palavras, eu não acho que a decisão do Fachin foi tão boa para o Lula. Boa mesmo para o Lula era a decisão da suspeição do Moro da segunda turma, porque aí sim teria que começar tudo do zero. Então, eu acho que ele fez o certo por isso, porque ele evitou que todo esse trabalho fosse jogado fora. Tivemos aqui um concordo e de uma forma estranha a Ju discordou e o Luiz Arthur concordou. Eu estou achando que está acontecendo algum problema, tem vírus aqui. Vamos lá, Aguinaldo. Vamos zerar as telinhas aí. Concordei com esse ponto específico que você colocou aí, de não recomeçar do zero. Esse ponto específico que você falou aí. Tá bom. Vamos lá, Aguinaldo. Eu vejo da seguinte forma, eu vejo que o Fachin, como disseram vocês, o Fachin, ele não disse que o Lula é inocente, em nenhum momento ele julgou o Lula, o mérito, como diz o Maurício, né, ou como disse a Ju. O Fachin, ele considera como a forma errada, né? Ele acredita que Curitiba ou aquela vara não teria competência para julgar este caso, porque este caso está fora da Petrobras, ele é um caso da OAS, né? Mas ele é decorrente da investigação que surgiu na Petrobras. Foi através da investigação na Petrobras que se descobriu que tinham lá aquelas 11 construtoras que pagavam propina para diversos políticos, inclusive dando presentinhos para o Lula. Então, não sei, eu questiono, eu não sou da área, eu não sou do direito, mas eu questiono que não teria competência, né? Agora, vamos lá. O problema é que, a partir do momento que Fachin anula tudo isso, tantos anos depois, primeiro, ele está fazendo todos nós de palhaço. Não é só o caso do Lula ter ficado preso e talvez
pudesse ser inocente, ou seja, depois de ter ficado 2 anos preso, é capaz do Lula ainda pedir indenização, né, para o Brasil, ou seja, para o Estado, considerando que ele ficou preso incorretamente. E quem paga? Nós, inclusive os seus próprios eleitores pagam essa suposta indenização, que eu duvido que ele não peça, né? Então, para você ver como que aí é lava-rato mesmo, viu, Maurício? Segundo, o Lula ainda tem casos na justiça que não foram julgados ainda, então não quer, em nenhum momento quer dizer que o Lula é inocente, só que todos os seus aliados já aproveitaram a era da fake news para soltar nas suas redes sociais, em todos os seus canais, que Lula livre, que está sendo feita uma grande justiça, que olha que não sei o que tem, já repercutiu na imprensa internacional, porque quando repercute na imprensa internacional, entenda que jornalistas estrangeiros têm dificuldade de entender esse processo brasileiro, né? Então, lá na Europa, hoje já repercutiu que Lula livre, sabe, que as suas condenações foram canceladas e ele poderá concorrer em 2022. Isso não quer dizer. Essa decisão do Fachin ainda vai para o colegiado, e pode ser que esse colegiado, se tudo correr bem, vá acontecer ainda antes, né, da eleição de 2022. Então, calma. E eu achei interessante, hoje, só para finalizar minha fala, o Zé Simão colocou uma fala que foi uma frase que foi a seguinte: tiraram a luz do poste, né? O que ele está se referindo? Ao Haddad, apagaram a luz do poste, porque com Lula impedido, Haddad seria o próximo candidato do PT à presidência, né? Com a vinda de Lula, apaga-se Haddad. Então, olha só que isso também gera um certo desconforto dentro do próprio PT, né? E quem não está gostando nada disso, obviamente, que é o nosso querido presidente, o Mito. Mito não deve estar gostando. Então é isso, tive 3 concordes, eu fui o único cara que tive um 3-0 hoje, aí muito bom, obrigado. Na verdade, Aguinaldo, eu só discordo de você que isso não favorece o Bolsonaro, isso favorece muito o Bolsonaro, porque quando você pega a esquerda e você começa a fragmentar no Lula, no Boulos, o Ciro, que tem uma certa inclinação de esquerda, com qualquer outro candidato, você fatia esses votos e favorece. Para mim, o Bolsonaro é um grande favorecido nessa história. Essa é uma boa discussão. O que a Ju acha? Que o Bolsonaro é um grande oponente? Eu acho que não, acho que ele é um grande oponente. Ele aglutina mais do que separa a esquerda. Eu acho que sem o Lula, você tem Boulos, tem Haddad, tem não sei o quê. Com o Lula, acho que aglutina muito a esquerda. Pode ser que assim, tenha uma grande rejeição, e isso seja bom por uma questão da polarização, mas não pela divisão da esquerda. O Lula, ele não é o Lula que foi eleito, é um outro Lula. É um Lula que respondeu por processos, é um PT que não tem mais a lisura que todo mundo imaginava que tinha. Ou seja, o Lula, ele tem adeptos fiéis como o Bolsonaro tem, somente isso. Mas existe um grande grupo de pessoas que é de direita e de esquerda que não é nem Lula nem Bolsonaro. Então, se você fatia os votos anti-Bolsonaro, você dá força para os votos Bolsonaro. Ou seja, uma eleição dessa, ela seria pautada mais pela rejeição do que pela aprovação. Ou seja, ganharia o candidato com menor rejeição e não com maior aprovação. Mas para isso tem segundo turno, Maurício. Já foi assim. Exatamente, né? No segundo turno seria essa a lógica. Uhum. Mas meio que já foi assim. Eu acho assim, tem prós e contras, né? Quer dizer, eu concordo com o Maurício nesse aspecto que ele colocou, mas assim, a questão é a seguinte: quando você coloca o Lula no jogo, você reforça o antípoda dele, né? Você reforça o anti-Lula, que hoje é encarnado pelo Bolsonaro. Então, nesse aspecto, é bom para o Bolsonaro. Por outro lado, ele ganha um concorrente à altura que não existia até então. E a gente não pode ignorar a capacidade do Lula de aglutinar votos no Nordeste, por exemplo, que eram votos que estavam até migrando para o Bolsonaro diante do auxílio emergencial. Então, assim, eu vejo prós e contras. Acho que é muito prematuro dizer se é bom ou ruim para o Bolsonaro. Tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins. Vale só um detalhe, que é o seguinte: essa lógica ela funciona muito bem pensando num Bolsonaro que ganha no primeiro turno. No momento em que você tem alguém que vai para o segundo turno junto com o Bolsonaro, seja quem for, é melhor que não seja o Lula, porque pessoas que são anti-Bolsonaro votariam em outros candidatos que não fosse o Lula, mas não votariam no Lula em alguns casos, entende? Por isso que fortalece o Bolsonaro. Ele ter o Lula no segundo turno pode ser uma boa para ele. Pode ser. Pode. Né? Eu tenho duas verdades aqui. Oi. Fala, Ju. Tem anti-Bolsonaro que votaria no Lula. Hã?
Eu acho que hoje, depois de, assim, sem o Bolsonaro governar, talvez isso fosse verdade, mas depois de 2 anos de governo, acho que tem muito anti-Bolsonaro que votaria Pode até ser. tiririca. Você sabe o que eu... Vai Sim, aumentar a votaria, voto mas, nulo. por exemplo, entre um Lula e um Ciro concorrendo com o Bolsonaro, quem você acha que ganharia mais votos? No segundo turno? É. Lula. Mas não sei, Um Ciro, correto? eu acho que é Um só Ciro, o destino. eu acho não, com certeza, não tenho dúvida que um Ciro angararia mais votos de pessoas que não votam no Bolsonaro. Pensa num grupo de pessoas que não votam no Bolsonaro. E aí elas têm que escolher entre Ciro e Lula. Elas escolheriam provavelmente Ciro, na minha visão, certo? O problema é que a chance de um Ciro ir para o segundo turno com o Lula competindo é menor. Provavelmente um segundo turno seria Bolsonaro e Lula, o que tiraria a força desse segundo candidato com Bolsonaro, na minha visão. Eu tenho 2 verdades nessa história que são verdades minhas. A primeira é que quem não está gostando disso é Ciro Gomes e João Dória, né? Os dois que estavam aí na expectativa de ser o adversário, né, mais forte de Bolsonaro, né? E a segunda verdade que eu entendo, que acontece aí, uma opinião só, é que existe uma pequena minoria que é apaixonada por Bolsonaro, uma outra minoria que é apaixonada por Lula, e existe uma grande maioria que não gosta de nenhum dos dois. O problema é que os dois extremos são tão barulhentos, mas tão barulhentos, que eles parecem ser a maioria. E é isso que a gente está vivendo hoje. Eu queria só lembrar a todos que se nós somarmos votos nulos, dá 1/3. Tá? Então, assim, o que eu acho que vai acontecer com Lula e Bolsonaro no segundo turno hipotético, você vai aumentar votos brancos, nulos e abstenções. Vai. É isso que vai acontecer. Isso aí. Enquanto isso não chega, nós ficamos aqui torcendo, né? E o 4 em Pauta de hoje vai ficando por aqui. E sugerindo que você, que está em casa, que nosso internauta, assista a todos os outros programas do 4 em Pauta, também todos os outros não, mas pelo menos o último aí, que a gente falou sobre um assunto que também pode ser de seu interesse. Incentive seus amigos, seus colegas, seus conhecidos a conhecerem também o canal do 4 em Pauta e toque no sininho, se inscreva e toca no sininho, porque assim todas as vezes que a gente colocar um novo programa, você vai ficar sabendo, você vai ser informado. Obrigado, Ju Ferreira, por estar conosco. Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo. Luiz Arthur Nogueira. Até breve. Maurício Lousada. Cadê você? Tá aqui. Tô aqui. É isso aí. E um abraço de todos nós do 4 em Pauta.